Então, pessoal, continuando agora o assunto, nós temos equações trigonométricas. Nada mais é do que, a princípio, uma continuação, né, do que vocês já tinham visto até agora. Tanto que nós vamos usar aqueles sinais, né, de seno, cosseno e tangente nos quadrantes aqui do ciclo trigonométrico que nós estávamos utilizando nas aulas anteriores. Então, vamos lá. A princípio, vocês têm que saber sobre equações trigonométricas. Nós vamos praticamente sempre encontrar dois valores, dois resultados. Quando, por exemplo, o valor de x que nós estivermos procurando aqui numa equação, quando ele for positivo, como aqui é seno, se o x aqui for positivo, veja que tem dois quadrantes onde ele é positivo. Então, nós vamos achar o valor de x no primeiro e no segundo quadrante. Se ele for negativo, nós vamos achar o valor de x para o terceiro e quarto quadrante. Ou seja, vamos achar arcos aqui que são simétricos. Do mesmo jeito, se for cosseno, se ele for positivo, nós vamos encontrar um valor para ele no primeiro e no quarto quadrante. Se ele for negativo, no segundo e no terceiro quadrante. A tangente, se for positiva, vai ser no primeiro, um valor no primeiro, um valor de x no terceiro quadrante. Se for negativo, um valor de x no segundo, outro valor de x no quarto quadrante. Assim por diante. Então, primeiro nós temos aqui, resolva a equação 2 seno de x menos 1 igual a zero, com x pertencente a esse intervalo que vai de 0 até 2π. 0, vocês lembram? Aqui é seno. Então vamos aqui na tabela. 0 fica nesse ponto, né? Quando a gente dá uma volta completa aqui, 360 graus, vocês lembram que vale 2π. Ou seja, esse intervalo que nós estamos analisando é a primeira volta no ciclo trigonométrico, que depois vocês vão ver que existem outras voltas, né? Existem infinitas voltas no ciclo, mas a princípio nós estamos estudando apenas a primeira. Então, como é que a gente vai começar a resolver essa equação? Nós vamos isolar esse seno de x aqui, ó. Como a gente resolve uma equaçãozinha normal. Tenho aqui duas vezes seno de x, né, menos 1 igual a zero. Então, primeiro, esse menos 1 que está aqui subtraindo, nós vamos passar para o segundo membro com ele positivo, né? Então, vou repetir aqui a primeira parte, fica 2 seno de x vai ser igual a 1. E o papel quer sair do lugar. Agora, esse 2 que está multiplicando o seno de x, nós vamos passar para o segundo membro dividindo. Então, o seno de x, o papel não quer ficar no lugar não. Seno de x é igual a 1 sobre 2. E aí a gente vai lembrar, qual é o seno naquela tabela dos ângulos notáveis? Qual é o seno que o resultado é 1/2? Se vocês lembrarem, né? É o seno de 30 graus. Então, o resultado x, nesse caso aqui, x é igual a 30 graus, porque é o seno de 30 que dá 1/2. Aí, voltando aqui nos sinais, tanto no primeiro, como é seno, né? Tanto no primeiro como no segundo membro, tanto no primeiro como no segundo quadrante, eles são positivos. Então, a gente agora acha um arco simétrico a 30 graus no segundo quadrante. Então, x a gente já sabe que no primeiro quadrante ele é 30. Para achar no segundo quadrante, a gente subtrai, né? 180 menos esse valor do arco do primeiro quadrante. 180 menos 30 é igual a 150 graus. Deixa eu separar aqui. É igual a 150 graus. Então, agora nós já temos os dois valores correspondentes de x. Ou x é 30 ou x é igual a 150 graus. E aí, como nessa questão o intervalo aqui aparece em radianos, né? Vai de 0 até 2π. Então, nós temos que transformar esses 30 graus e esses 150 graus em radianos. Vocês fazendo aí o cálculo, né? Fazendo aquela regrinha de 3 simples, né? Vocês vão chegar a esse resultado aqui. Aí, 30 graus equivale a π sobre 6. E 150 graus equivale a 5π
sobre 6. Então, na primeira questão é isso. Os resultados, os valores de x são esses dois aqui. A folha não quer parar no lugar. Na segunda questão tem: encontre o conjunto de solução da equação tangente de 2x é igual a raiz de 3 sobre 3 com 2x maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. Voltando lá naquela tabela dos ângulos notáveis, a tangente, que o resultado da raiz de 3 sobre 3, ó, raiz de 3 sobre 3, é também a tangente de 30 graus. Então, a gente já sabe que a tangente de 30 graus equivale a raiz de 3 sobre 3, que é uma tangente que está na parte positiva, a tangente positiva no primeiro quadrante. Agora a gente tem que achar o correspondente de 30 graus no terceiro quadrante, desculpa, no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o correspondente dele a gente vai somar com 180, né? 180 mais 30 é igual a 210. 210 graus. Então aqui agora primeiro a gente vai fazer as transformações. 30 graus, pela primeira questão a gente já viu que é π sobre 6. Agora temos que descobrir quanto é 210 graus. 210 graus vocês podem fazer aí, né, por regrinha de 3. Se fizerem aí a regrinha de 3, vocês vão ver que 210 graus equivale a 7π sobre 6. Só lembrando que aqui apareceu na introdução da questão 2x dessa vez, né? Ah, esqueci de colocar aqui, que 30 graus é π sobre 6. O que a gente vai fazer agora? Vai montar essa equaçãozinha aqui, ó. 2x, a gente já sabe que ou ele vale π sobre 6, ou 2x vai ser igual a 7π sobre 6. Uma equaçãozinha agora que a gente tem que isolar o x, né? Esse 2 que está multiplicando o x, nós vamos passar dividindo. Então, x vai ser igual a π sobre 6 dividido por 2. Para fazer essa multiplicação, a gente pode colocar aqui 1 no denominador e multiplicar agora os meios e os extremos. Primeiro multiplicando aqui os extremos, então x vai ser igual a 1 vezes π da π, dividido, multiplicando os meios, 6 vezes 2 dá 12. Achamos o primeiro valor, agora sim, para x. Na outra equação, também isolando o valor de x, x vai ser igual, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então 7π sobre 6 dividido por 2. Aqui também a gente pode colocar 1 embaixo do 2, né? 1 no denominador, para multiplicar os extremos aqui, ó. 7π vezes 1, que dá 7π, x é igual a 7π sobre 6 vezes 2, que dá 12. Então esses são os dois valores para x. Terceira e última questão, agora nós vamos ter um intervalo um pouco diferente. Primeiro eu vou ler a questão. Obter o valor de x com x maior do que π sobre 2. Π sobre 2, vocês lembram, né? Se a gente substituir π por 180, 180 dividido por 2 dá 90. Então π vai ser maior do que 90. X, desculpa, vai ser maior do que 90. E x vai ser menor do que π, que é 180. Então, se x vai ser maior do que 90 e menor do que 180, ele vai estar no segundo quadrante. Se ele vai estar no segundo quadrante, lógico, o valor de x vai ser único. A gente só vai encontrar, nesse caso aí, um valor para x nessa questão. Aí vamos analisar aqui o que diz. Para o qual o cosseno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Voltando à tabela dos ângulos notáveis, a gente vê aqui o cosseno que dá raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de 45 graus. Aqui eu tenho menos raiz de 2 sobre 2, daqui a pouco vocês vão ver por quê. Então, só vou anotar aqui, cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2.
Cosseno de 45 graus está no primeiro quadrante. O primeiro quadrante, ele é positivo. Esse que a gente vai analisar agora, esse valor de x, ele está no segundo quadrante. E, logicamente, aqui, ó, pela tabela, segundo quadrante do cosseno, todos os ângulos aqui serão negativos. Então, a gente só precisa encontrar o arco simétrico a 45 graus no segundo quadrante. Para achar o arco simétrico a ele a 45 graus no segundo quadrante, a gente faz aquela subtração. 180 graus menos 45 graus. 180 graus menos 45 graus é igual a 135 graus. E agora a gente transforma esses 135 graus em radianos. A gente pode fazer por regrinha de 3 simples, né? Vou dizer que 135 graus está para x, assim como 180 graus está para π. Lembram que 180 graus vale π, não é isso? Ou π vale 180 graus, tanto faz. Aqui vale a π. Aí a gente faz aquela multiplicaçãozinha aqui cruzada, né? Então, x vezes 180, 180x é igual a 135 vezes π, 135π. Isolando o x nessa equação, nós vamos passar o 180 que está multiplicando o x, nós vamos passar para o segundo membro dividindo. Então, x vai ser igual a 135π dividido por 180. Aí o que a gente tem que encontrar agora? A gente tem que encontrar um valor que divida 135 e que também divida 180. O máximo valor possível, né? Qual é o valor que divide 135 e 180 ao mesmo tempo? É 45. Então, se a gente dividir por 45, 135 dividido por 45 dá 3. Então, aqui vai ficar 3π sobre 180 dividido por 45 dá 4. Então, achamos o valor de x em radiano, né? Que é o único valor porque o intervalo que a gente estava considerando era apenas o segundo quadrante nesse ciclo trigonométrico. Pessoal, eu vou deixar para vocês um exercício lá na Classroom. Então, lá na Classroom eu vou deixar tudo explicado, o prazo que vocês vão ter para resolver, para me entregar. E, por enquanto, é isso.